O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o quarto domingo da Quaresma, chamado pela tradição da Igreja de Domingo Letare, o domingo da alegria, pois nós estamos, diremos assim, mais próximos de celebrar a Páscoa, a ressurreição, a festa da vitória de Cristo sobre a morte. É por isso, inclusive, que hoje a Igreja faculta aos sacerdotes usar paramentos róseos. É a mesma dinâmica do domingo Gaudete, o terceiro domingo do Advento, não é? O branco misturado com o roxo resulta no rosa. Então, é o roxo da austeridade, da penitência, o branco da glória da ressurreição. Então, é um modo, um sinal que a Igreja encontra para apontar aquilo que nós iremos viver mais em breve agora, já que estamos já no quarto domingo da Quaresma. Mas talvez, e me desculpem novamente voltar a isso, mas eu creio que seria no mínimo uma irresponsabilidade da nossa parte como pastores do povo de Deus ignorar essa situação que nós estamos vivendo. Talvez alguém pudesse dizer assim: mas padre, como eu posso celebrar o domingo Letare, como eu posso celebrar o domingo da alegria em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, em meio a esta situação onde a vida cotidiana ela foi praticamente que toda paralisada, onde eu hoje, padre, não consigo nem estar aí nos bancos da igreja participando da Santa Missa. E eu lhe diria, meus irmãos e irmãs, que a resposta está nos dada de maneira muito clara no refrão deste salmo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. É certo que, humanamente falando, nós estamos sentindo falta de muitas coisas. Nós estamos sentindo falta, talvez, de ir ao encontro das pessoas que amamos, de poder cumprimentar, abraçá-las calorosamente, como nós costumamos fazer. Nós estamos sentindo falta de ir à igreja, de participar da Santa Missa. Talvez muitos que passam o ano todo reclamando e pedindo férias, estão até sentindo falta do ambiente de trabalho. Estamos talvez sentindo falta de muitas coisas. Mas o Senhor veio nos recordar, e vemos a bondade e a misericórdia do Senhor em nos recordar hoje, em meio a tudo isso. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Meus irmãos e irmãs, esta verdade anunciada pelo salmista como diz também alguns outros salmos, é uma verdade por demais maravilhosa. Porque vejamos, ele anuncia, em primeiro lugar, o Senhor é o pastor que me conduz. E esta deve ser a primeira convicção que nós precisamos ter diante dos nossos olhos, diante do nosso coração, diante da nossa alma, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. O Senhor é o meu pastor. É Jesus o nosso pastor. É Ele quem está à nossa frente. É Ele quem nos conduz. E se nós confiamos que o Senhor é o nosso pastor, que é Ele quem nos conduz, por que nós vamos ter medo? Por que nós vamos nos deixar invadir pelo medo? Mas o salmista diz ainda mais: não me falta coisa alguma. Não nos falta nada. Não nos falta absolutamente nada. Porque Ele é nosso pastor. É Ele quem nos dará aquilo que é o necessário para esta vida.
o que é verdadeiramente necessário. Mas alguém ainda poderia indagar: tudo bem, Padre, o Senhor é meu pastor, é Ele que me conduz, Ele não permite que me falte coisa alguma. Mas o Senhor está dizendo então que o que está fazendo falta agora, que é, por exemplo, a Eucaristia, não é algo importante, não é algo essencial? Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer, deixar claro, é que nós devemos confiar no Senhor e confiar sabendo que Ele não nos deixará faltar coisa alguma. O que nós estamos vivendo agora é uma privação temporária. E então, não é? Compreendendo isso, ou seja, que nós estamos passando por uma privação temporária, que nós vamos olhar para a liturgia deste quarto domingo como um todo e compreender como o Senhor deseja nos guiar através desta quaresma/quarentena que nós estamos vivendo. Na primeira leitura, retirada do livro de Samuel, nós ouvimos o autor sagrado nos narrar a eleição de Davi, a eleição do rei Davi. E dentre tudo aquilo que o Senhor nos ensina de uma maneira muito profunda, eu gostaria de destacar, não é, uma frase, né, que o autor sagrado, ele dita, né, coloca nos lábios de Deus, neste, diríamos assim, diálogo entre Samuel e Deus. Mas o Senhor disse: não olhes para a sua aparência, para a sua grande estatura, porque eu rejeitei. Deus está falando de Eliabe, um dos filhos, não é, de Jessé, que era o pai daquele que devia ser escolhido, o pai de Davi, que seria escolhido para ser rei, para governar, para reger Israel. E é interessante observarmos isso. O que tinha chamado a atenção de Samuel em Eliabe era a sua grande estatura, né? Então aquela coisa imponente, aquilo que aos olhos humanos parece ser uma boa ideia, uma boa representação de alguém que lidera, de alguém que governa, alguém que é imponente, alguém que por sua própria estatura se impõe. No entanto, Deus disse: não olhe para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. E por que é que Deus o rejeitou? Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Aqui, meus irmãos e irmãs, está o núcleo, o centro desta primeira leitura. O Senhor deixa-nos muito claro: o que importa é aquilo que Deus vê. E o que é que Deus vê? Deus vê o coração, Deus vê aquilo que nós realmente somos, e não apenas as aparências. E como se não bastasse, depois que Jessé apresenta os seus 7 filhos que estão ali, não é São José, não é nenhum deles, está faltando alguém, sim, está faltando um, o mais jovem Davi, que está no campo cuidando do rebanho. Então, quando chega, vem Davi, que era mais jovem, não é? E segundo outras descrições, era um pouco mais mirrado, né? Humanamente falando, era alguém assim que não tinha uma imponência real, mas é justamente sobre aquele que é frágil, aquele que não coloca a imponência de um rei, de um líder, mas que o Senhor conhece o coração, é aquele que o Senhor escolhe para guiar o seu povo. E qual é então, meus irmãos e irmãs, a primeira grande lição que nós tiramos da liturgia deste quarto domingo e que nós podemos muito bem aplicar a tudo aquilo que nós estamos vivendo? Em primeiro lugar, eu diria,
o Senhor nos chama a um olhar sobrenatural. E me permitam me dizer, e diria inclusive repetir, porque isso é uma coisa que eu tenho consciência, que eu repito com certa frequência nas nossas homilias, nas nossas reflexões. Nós cristãos católicos temos a obrigação de aprender a olhar o mundo através do aspecto sobrenatural. Nós não podemos nos contentar em olhar o mundo simplesmente como algo fatídico, como algo natural, como a consequência de fatos. Ou eu diria, por um olhar simplesmente materialista. Nós precisamos aprender a olhar o mundo, olhar a história, olhar os grandes e os pequenos acontecimentos através de um olhar sobrenatural. Mas atenção, olhar através de um olhar sobrenatural não significa cair num fanatismo e querer atribuir tudo a Deus ou jogar a culpa em Deus ou nessas questões. O olhar sobrenatural é olhar o que Deus está querendo me mostrar com isso. É pensar, por isso é racional, é de uma maneira racional. Olhar o que é que Deus está querendo me dizer, o que é que Deus está me pedindo através disso. E olhar de maneira sobrenatural é não olhar apenas as aparências, mas é olhar aquilo que está no coração, ou seja, aquilo que está escondido ao natural. E esta é, como dizia, a primeira lição que o Senhor nos dá hoje. Olhar para tudo aquilo que nós estamos vivendo, esta pandemia, essas quarentenas, não é? Os pensamentos, as situações, as posições das pessoas, tudo que nós estamos vendo acontecer ao nosso redor, não ficarmos somente na aparência, porque se nós cairmos na aparência, nós vamos cair numa mentalidade de tragédia, numa mentalidade de fatalismo, como muitos meios de comunicação, não é? Só estão fazendo aumentar o pavor e o medo da população. Isso não resolve, isso não ajuda. Mas também não cair no outro extremo de algumas pessoas que não estão nem aí, que nem ligam para o que está acontecendo. Não, isso é besteira, é bobagem, não vai acontecer nada. As autoridades avisando e as pessoas continuam indo para as ruas quando não precisam, continuam fazendo festa quando não precisam. Depois, quando vier uma doença, quando vier uma enfermidade, vão começar a se lamentar e aí vão olhar para Deus e pedir que Deus cure. Não é nem um lado, nem um outro. Olhar sobrenatural é perguntar o que é que Deus quer de nós hoje. E é isso então que nós vamos seguir nos perguntando, seguindo a liturgia. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo nos coloca esta realidade de qual deve ser a atitude, a postura daqueles que são encontrados por Cristo, daqueles que são iluminados por Cristo. Outrora erais trevas, mas agora sois a luz no Senhor, vivei como filhos da luz. Então São Paulo está dizendo o seguinte: olha, antes de vos converteres, antes de vos terem confessado os seus pecados, de terem recebido o batismo, vocês viviam na vida velha, vocês viviam na vida pecaminosa, vocês viviam nas trevas. Então, outrora, num tempo passado, vocês eram trevas, mas agora que vocês encontraram Cristo, se deixaram encontrar por Ele, que vocês foram iluminados por Cristo, resgatados por Ele no batismo, agora vocês sois luz no Senhor. Ou seja, luz por nós mesmos? Não, luz em Deus.
Refletimos, portanto, a luz que é Deus, ou ao menos devemos refletir esta luz que é Deus. E então ele pede, não é? Vivei como filhos da luz. E mais uma vez nós somos chamados a olhar para a nossa vida e olhar também para tudo que nós estamos vivendo. Meus irmãos e irmãs, quando nós ligamos os noticiários, quando nós ligamos, não é, a nossa televisão, quando nós entramos na internet, nas redes sociais, nos sites, nós vemos que de certo modo o mundo está como que em pânico, está em pânico, sem saber muitas vezes o que fazer, o que pensar diante de tudo o que está acontecendo. E a primeira coisa que nós precisamos compreender é que nós cristãos católicos não podemos nos deixar arrastar por este pânico, porque se o mundo está em pânico é porque ele vive nas trevas, e quem vive nas trevas não vê a luz, não consegue olhar, portanto, para esta pandemia, para o coronavírus ou para qualquer outra catástrofe ou qualquer coisa que fuja às mãos do controle humano, não consegue olhar para estas coisas senão com que o medo de perder tudo aquilo que eles têm. Porque, meus irmãos, o mundo que é cheio de poder, o mundo que é cheio de vaidade, só tem o poder da vaidade, não tem mais nada. E é por isso que eles têm tanto medo de perder este mundo. Eles têm tanto medo de perder a estabilidade, entre aspas, muitas aspas, que este mundo oferece. Mas nós temos um pastor que nos conduz e que não nos deixa faltar coisa alguma. E por isso a nossa atitude diante de tudo isso que nós vemos deve ser uma atitude serena. Ah, padre, então quer dizer que eu devo, tipo assim, não estou nem aí para tudo que está acontecendo, né? Vou continuar a vida. Não, nós vamos seguir o que as autoridades pedem. A própria Igreja Católica está colocando, não é, estabelecendo regras, né? Estamos sem missa privada, sem sacramento, sem celebrações de maneira pública, quer dizer, né? Sem missa pública, as missas somente acontecendo de maneira privada. Os padres, os bispos estão incansavelmente orientando as pessoas que tomem os seus cuidados, né? Que permaneçam em casa, que obedeçam às sanções que são colocadas pelos governantes, as regras colocadas pelos governantes. Nós devemos nos cuidar dos nossos, até mesmo, meus irmãos e irmãs, porque isto é caridade, não é? Então não nos deixar levar pelo espírito do egoísmo, de achar que eu me basto, eu faço o que eu quero, e não pensar às vezes, né, nos nossos pais, nos nossos avós, nas nossas crianças. É preciso pensar em tudo isso. Mas eu quando digo que nós devemos permanecer, não é, nesta, diríamos assim, nesta tranquilidade, nesta paz, nesta serenidade, eu falo isso para que nós não caiamos neste desespero que o mundo se encontra. E nós não podemos cair neste desespero, porque como eu acabei de dizer, não é? O mundo está desesperado porque está na iminência de perder aquilo que eles têm. Nós temos algo muito maior, nós temos algo muito melhor, o próprio Deus, a salvação, a vida eterna. E a nossa esperança está em Deus, está em Jesus, está neste nosso bom pastor, que nos conduz e que não nos deixa faltar coisa alguma. Padre, mas eu tenho uma certa dificuldade de compreender, de me manter tranquilo diante de tudo isso. Vamos ver o que o Senhor então nos diz no
no Evangelho. O Evangelho de hoje, não é? De São João, capítulo 9, nos narra a cura do cego de nascença. O Senhor que cura, o Senhor que faz este homem enxergar a luz. Afinal de contas, a pessoa que é cega, ela não enxerga, então é como se ela vivesse na escuridão, ela nada vê, não é? E enxergar é permitir que a luz que se reflete em nossos olhos nos permita ver aquilo que nos cerca. Jesus então, ele cura este cego de nascença. O Evangelho nos narra dizendo que Jesus, ele cospe no chão, faz lama, então aqui é uma referência à criação, o homem que é criado do pó, o homem que é feito do barro, da lama. Então o Senhor, nos renasce essa ideia, do Criador, que agora irá restaurar a sua criatura. Então nós vemos aqui, na verdade, a junção de dois elementos, porque Jesus ele pega, essa realidade do barro, do qual, segundo o livro do Gênesis, o homem foi feito do pó, de onde nós viemos, e depois que ele coloca o barro sobre os olhos, ele manda que o cego vá se lavar na piscina de Siloé, ou seja, a água pela qual nós somos batizados. Então, qual é este novo nascimento? Qual é esta nova criação, senão que o sacramento do batismo? E qual é, portanto, esta iluminação? Ou seja, qual é a cura da cegueira que o Senhor realiza em nós, senão que, em primeiro lugar, o sacramento do batismo que nós recebemos, através do qual a graça de Cristo age em nós para nos curar, para nos iluminar e para nos fazer ver a verdade. Eu vou passar adiante aqui, não vou entrar na situação ali de discussão dos fariseus, se curou, se não curou, se é ou não é, o que fez, o que não fez, mas para ir para a parte final do Evangelho, quando depois que os fariseus expulsaram este rapaz que tinha sido curado por ele do templo, e Jesus foi até ele sabendo disso, e perguntou a ele: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Vamos, meus irmãos e irmãs, num rápido raciocínio voltar à parte inicial do Evangelho. Jesus viu aquele homem que estava cego, colocou o barro nos olhos e mandou ele se lavar na piscina. Portanto, este cego não tinha visto Jesus ainda. Ele não sabia quem era Jesus. Tanto que quando os fariseus perguntam, eles não sabem dizer quem é que realizou essa cura. Mas quando Jesus pergunta: acreditas no Filho do Homem? E então ele pergunta a Jesus: quem é, Senhor, para que eu creia nele? A resposta de Jesus é: tu o estás vendo. Jesus podia dizer: sou eu. Mas ele responde: tu o estás vendo. Para mostrar que foi esta luz, este voltar a enxergar, que o tornou capaz de contemplar o Filho do Homem, o Salvador. É esta luz, irmãs, que deve nos iluminar, a luz que nos deve fazer contemplar a verdade. E a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, a verdade é Deus, a verdade é Jesus Cristo. Tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. E diante então desta verdade
que ele agora, que antes era cego, passa a enxergar, ele exclama: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Não houve nenhum questionamento, não houve nenhuma outra pergunta, não houve dúvida. Ele simplesmente professou a sua fé: eu creio, Senhor, eu creio porque eu estou com a verdade, porque os meus olhos contemplam a verdade. E meus irmãos e irmãs, como é maravilhoso podermos contemplar a verdade, como é maravilhoso podermos contemplar a Cristo. É interessante aqui, vamos colocar de maneira associada 2 pontos do Evangelho da segunda leitura, que num trecho do Evangelho, não é, quando o povo estava na dúvida se aquele que agora estava enxergando era aquele cego que eles conheciam ou não, alguém diz lá: olha, é aquele que pedia esmola. Por quê? Porque ele era mendigo, porque ele era pedinte. Ou seja, ele ficava mendigando, e vamos olhar aqui através de uma maneira sobrenatural, ele ficava mendigando. Será que era só uma comida, algumas moedas? Ou será que quando nós olhamos para a nossa vida, que muitas vezes pode estar envolta em trevas, quantas vezes nós ficamos mendigando a atenção das pessoas? Quantas vezes nós ficamos mendigando o carinho de alguém? Quantas vezes nós ficamos mendigando a sede de poder, a sede de ter as coisas, a sede de aparecer? Quantas pessoas hoje mendigam likes no Facebook, no Instagram, querem ser curtidas? Isso é mendigar. E neste sentido espiritual, mendigar e estar nas trevas. Por que aquelas pessoas não conseguiam mais conhecer aquele que era o mendigo, aquele que era o pedinte? Porque ele não estava mais mendigando, porque ele não dependia mais das migalhas que o mundo oferece, porque agora ele era iluminado pela luz que é Cristo. Ou seja, meus irmãos e irmãs, nós que somos cristãos, nós que somos católicos, não podemos nos deixar arrastar pelas migalhas que o mundo nos oferece, mas devemos buscar a luz que é Cristo. E é assim que encerra, não é? A segunda leitura de hoje. Desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Meus irmãos e irmãs, para encerrar a nossa meditação, voltando novamente a esta realidade que nós estamos vivendo, talvez, eu sei que isso é um pouco que um jargão, não é? Mas, enfim, eu acho que isso encaixa aqui. Talvez a pergunta que nós devemos nos fazer não é por que tudo isso, mas é para que tudo isso? Para que é que Deus está permitindo tudo isso? Meus irmãos e irmãs, não nos importam discussões políticas, econômicas, ideológicas acerca do que foi, o que é, o que não é, como foi, como está sendo essa transmissão e essa pandemia. O que em primeiro lugar deve nos interessar é observar o tempo, a graça que Deus está nos dando agora, de nos convertermos, de revisar a nossa consciência. Quanto tempo você está tendo dentro de casa para poder ler o Evangelho, para poder meditar, para poder revisar, para poder rever a sua vida? Quantas privações as pessoas estão passando
para que nós possamos compreender que tudo aquilo que nós julgávamos essencial, na verdade não é essencial, e que nós podemos viver sem tudo aquilo. Talvez você, jovem, pensava que era essencial toda semana ir numa festa, toda semana comprar algo novo, toda semana ir no shopping, ir no cinema, dar a sua voltinha na praça com os seus amigos. Talvez você julgava que era importante ter a sua festinha, beber. Talvez você, querido irmão, querida irmã, pensava que todo domingo você precisava necessariamente reunir toda a sua família e fazer uma festa, fazer uma churrascada. Talvez você pensava que era totalmente necessário e irrenunciável os seus passeios, os seus bens. E agora? O que é tudo isso? Não é nada. O seu carro está na garagem, as suas roupas novas e da moda estão dentro do guarda-roupa, e as festinhas estão precisando ser adiadas. E você morreu por causa disso? Não. Isso nos demonstra que há uma série de penduricários na nossa vida que não são essenciais, e que nós podemos sim viver sem eles. E quanta coisa o Senhor tem nos dado a oportunidade de meditar. De meditar que tudo isso é renunciável, mas de meditar, acima de tudo, em primeiríssimo lugar, que somente Ele basta para as nossas vidas. Meus irmãos e irmãs, eu diria que o Senhor está agindo literalmente como um bom pastor, porque Ele está suavemente tangendo as ovelhas para dentro do aprisco. Está suavemente trazendo aquela ovelha que é rebelde para dentro do rebanho. E nesse sentido eu gosto muito de lembrar a teologia pastoril de São Marcos, quando São Marcos diz que o cajado do pastor às vezes também precisa ser usado para quebrar a perna da ovelha que é rebelde e que não quer permanecer dentro do rebanho, para que com a perna quebrada ela fique quieta dentro do redil, dentro do rebanho. Talvez este flagelo que nós estamos vivendo seja o nosso bom pastor, quebrando as nossas pernas, nos deixando quietinhos no nosso lugar e nos fazendo compreender que é ali que nós devemos permanecer. E que nós não devemos ficar, não é, buscando outras coisas, outras realidades que não são essenciais e importantes à nossa vida, à nossa salvação. Que neste tempo de Quaresma / quarentena que nós estamos vivendo, nós possamos sentir o efeito desta afirmação de São Paulo sobre as nossas vidas. Desperta tu que dormes, levanta de dentro dos mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá.